Obrigado, pastor Sócrates. Esperamos que Deus nos abençoe nesta manhã, porque nós vamos tratar de um assunto bastante delicado, importante e muito valioso para a realidade que nós enfrentamos hoje, que é a questão do divórcio. E essa questão envolve aspectos muito importantes que tem a ver com conhecimento bíblico, exegético, e a gente que tem feito aí algumas viagens para as terras bíblicas, para Israel, e tem a oportunidade de ver de perto o que significa essa mudança de contexto, essa relação de um tema, um assunto dito numa época, numa determinada situação, e como é que isso vem fazer sentido, sendo palavra divina, dentro de um outro ambiente. Os irmãos vão ver muita informação aqui hoje. Tem um resumo desse material no livro que a gente publicou, chamado Agora Sim, Teologia Prática do Começo ao Fim, material do Rota 66, da Transmundial, dependendo do assunto, toca nessas questões ainda que passando. Estava conversando com meu amigo Valmir, do Ambassadors, aí, o pessoal que está treinando técnicos para a Copa do Mundo com o apoio da UEFA, né? E a gente vê como é que a gente sai da Bíblia, de um ambiente totalmente de outra configuração, e chega na realidade de apresentar o Evangelho que salva, liberta, muda a pessoa na linguagem, por exemplo, de uma coisa que o pastor Sócrates adiantou, aí tão simples e do cotidiano como se tornou a prática do futebol. Peço que os irmãos concentrem a sua atenção e fiquem em oração, porque o assunto aí merece uma consideração bastante especial. Para começar a falar sobre essa questão, primeiro é valioso ver o que Gênesis capítulo 2, 18 vai dizer, porque a discussão do divórcio começa com o casamento, e o casamento tem a ver com a teologia da criação. Então, no começo, Deus vai dizer que não é bom que o homem está só, depois de que ele ter criado todos os animais da terra, e o homem recebe a ordem de Deus de dominar sobre a criação como uma espécie de regente de Deus, trazendo esse domínio que representa o governo de Deus sobre a ordem criada. Mas o homem não tinha ninguém que fosse capaz de auxiliá-lo e correspondesse com ele, que se encaixasse perfeitamente com ele. Então o Senhor Deus fez cair o homem em profundo sono, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e aí sim o texto vai dizer que Deus fez a mulher, levou a ele, e ele diz: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. O texto vai nos falar sobre isso. O que é importante começar a entender? O casamento é criação e plano de Deus. É importante porque quando se pensa, às vezes, em casamento, especialmente na nossa sociedade, com uma formação secular, a gente acaba tendo enfoque puramente sociológico e psicológico. Mas na Bíblia é criação da parte de Deus, plano de Deus, representa essa aliança entre um homem e uma mulher. Deus cria Adão e Eva, não cria Eva com vários Adões, nem Adão com muitas Evas, muito menos Adão e Ivo ou coisa semelhante. A Gênesis vai enfatizar a interdependência dos dois. A ideia é muito clara. A mulher procede do homem na narrativa e o complementa, e podemos dizer que o casamento tem um propósito, primeiro, de servir a Deus, de adorar a Deus, de cumprir aquilo que está envolvido no casamento. Tem a ver com isso, tem a ver com a realização das partes envolvidas. Tanto é que Adão entende que toda a criação é insuficiente e, portanto, a criação mostra essa relação de complementaridade plena. E, claro, a ideia da procriação, da continuação dessa imagem de Deus que está no homem e na mulher, aparece ali como referência importante no texto. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher. É
tão interessante. A gente vive de uma maneira diferente do mundo antigo. A gente criou um negócio chamado a família individualizada, especialmente depois do século 18 e 19, isso se tornou forte, mas a família no sentido tradicional do mundo hebraico era uma coisa mais ampla. Ela envolvia aquela ideia não só da família nuclear, mas as pessoas viviam numa comunidade semelhante a muitos ambientes que a gente vive no interior do Brasil ainda hoje. Portanto, essa relação com os antepassados de respeito é muito valiosa, mas o fato de alguém se casar, de estabelecer essa união é tão importante que estabelece uma nova realidade ainda que fizesse parte desse clã maior. As obrigações para com os pais mudam na nova família. Desde o Gênesis ele deixa e se une à sua mulher, vai mostrar que o casamento é essa aliança que deve ser cumprida. O texto fala de uma só carne, e os estudiosos discutem, debatem muito sobre o assunto. Provavelmente o sentido envolve a união sexual que concretiza o casamento, aos filhos que são concebidos nesse casamento, a esse relacionamento que também é espiritual e emocional, e, como nós acabamos de ler, a essa relação do novo parentesco. Marido e mulher, que são pessoas estranhas, vêm de famílias diferentes, depois se tornam aí carne da carne. Alguns podem ser osso, talvez em alguns casos osso duro de roer, dependendo da situação, mas a proposta do texto tem o sentido de parentesco, a ideia é outra, né? Então é algo muito interessante. Quando se lê a narrativa da criação, alguns aspectos precisam ser percebidos. Quando você lê a palavra auxiliadora, a tradição tem sugerido uma tradução, na minha maneira de compreender linguisticamente o texto, equivocada. A tradução da palavra idônea não reflete muito o original. A auxiliadora não significa, no pensamento na língua hebraica, uma pessoa de posição inferior. Aliás, no texto hebraico a palavra é ezer, aliás, uma palavra inclusive masculina. É uma ideia de auxílio. Por exemplo, Deus é o meu ajudador, e a mesma palavra utilizada para Deus que é usada aqui para se referir à mulher. O que ela pretende enfatizar é essa necessidade de complementariedade entre os dois, e que a força do auxiliado é insuficiente sozinha, que não dá para qualquer um dos dois caminhar de maneira independente. Deus, portanto, é chamado de auxiliador. A ideia do texto envolve a de uma companhia indispensável. Portanto, o sentido dessa palavra, tradicionalmente traduzida por idônea, é alguém que se encaixa perfeitamente. O texto hebraico diz literalmente como que diante dele, que negedou. E por alguma razão a palavra idônea entrou na história, mas o sentido é que lhe corresponda, que complementa, que se encaixa perfeitamente com ele. Assim nós prosseguimos e vamos ver aí essa ênfase nessa união, tornando um outro parente. Inclusive, tecnicamente, nós temos uma forma poética aí de uma fórmula tradicional de parentesco no mundo antigo. A autoridade do homem sobre a mulher vê-se no fato do homem dar nome à mulher, embora o que significa essa autoridade, os seus limites, o fato de que os dois dominam juntos, o papel disso antes e depois da queda é uma questão que pode ser desdobrada aí mais ou menos em 18 meses de curso. O casamento na criação, a mulher é discutido em seguida, depois, com a questão, depois da criação, a queda. Nós temos a realidade do sofrimento e dor em função da ruptura que acontece com Deus. Piora a relação de domínio homem e mulher, que a gente vai ver em Gênesis 3:16, né? A ideia dessa relação que envolve essa responsabilidade de liderança do marido acaba perdendo e se desdobrando de uma maneira muito negativa. Tanto é que o texto vai dizer: o teu desejo será para o teu marido. E a preposição hebraica chega a ser, segundo alguns estudiosos sugeridos, será contra o seu marido, tentando mostrar que por causa da queda e dessa relação deteriorada, a maneira de se relacionar entre homens e mulheres não reflete a criação, mas reflete as culturas do mundo antigo, onde as mulheres eram, de modo geral, muito
oprimidas e sofriam uma situação de total desvalorização. Caminhando um pouquinho mais, nós vamos agora então perceber a discussão sobre divórcio. Importante entender que o texto bíblico nos apresenta uma revelação como palavra divina de Deus com toda a sua autoridade, mas que nos é apresentado num contexto, dentro de um ambiente de uma revelação progressiva e que também tem que ser compreendido em função de elementos que marcam a circunstancialidade do texto. Deuteronômio 24 é o texto que vai permitir certidão ou documento de divórcio, que aliás vai ser discutido daqui a pouco, nós vamos entrar nos textos do Novo Testamento. Oséias 2:2 vai dizer que Deus divorcia-se de Israel, inclusive de uma maneira bastante forte, porque Oséias tem a sua vida que exemplifica o relacionamento ligado a Israel, como Deus tem com Israel, e depois Deus vai se casar de novo com Israel como aquela mulher que abandonou toda e qualquer responsabilidade e respeito e a compra no mercado de escravos, trazendo de volta. Interessante a graça de Deus tão linda e especial no Antigo Testamento, no livro de Oséias. Isso é muito interessante e digno das nossas considerações. Em Esdras capítulo 10 tem um texto difícil para muita gente, porque Esdras está pedindo que os homens judeus que casaram com mulheres estrangeiras expulsem e lancem fora e se divorciem de suas mulheres. E na mesma época, praticamente, aí no 5º século antes de Cristo, você vê Malaquias dizendo que Deus odeia ou detesta o divórcio. Isso parece ser estranho, porque um texto diz uma coisa, outro diz outra, mas não é tão difícil de entender, porque o que está acontecendo é que esses homens judeus estão se divorciando de suas mulheres que conheciam a lei de Deus e a revelação divina, e estão se casando com mulheres pagãs que não conhecem a Deus, mais novas. E, portanto, o que o texto está dizendo é que eles deveriam mandar essas mulheres, provavelmente acrescentadas posteriormente, embora e manter o seu relacionamento primeiro. E aí você entende a relação entre os dois contextos. O texto de Deuteronômio deve ser lido. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, literalmente alguma coisa má ou indecente nas traduções mais tradicionais, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Depois de sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem, e se não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada, seja detestável para o Senhor. Não traga o pecado sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. A ideia é que, se houvesse uma razão que permitia o divórcio no Antigo Testamento, a mulher não poderia retornar ao primeiro marido em função de evitar um tipo de relacionamento marcado por instabilidade que era presente no mundo pagão, e o povo de Israel vai numa outra direção. Diante dessa introdução que apresenta a questão, vamos lidar com a questão agora no Novo Testamento, especialmente focalizando o ensino de Jesus do apóstolo Paulo. Há vários textos, mas nós vamos focalizar os textos que abrem espaço para uma discussão clara. Mateus 5, 31, 32 diz: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher, literalmente que a mandar embora, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. De maneira semelhante, Mateus 19, especialmente versos 7 e 8, perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por porneia, aqui traduzido por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. O que é importante entender e destacar antes de tomar qualquer
decisão na compreensão do texto bíblico. O casamento, como nós vimos, envolve um elemento divino humano. Ele vem de Deus, mas ele envolve um contrato, uma relação dentro da comunidade, da sociedade. Apesar de sua importância e valor, vamos novamente lembrar o casamento não é eterno. Há certos grupos religiosos que dizem que a gente continua casado no céu e que a vida vai mais ou menos prosseguir da mesma maneira. O texto de Mateus 22 aponta em outra direção. Talvez tenha gente que quis dizer amém, mas é melhor não falar nada. O casamento deve ser para toda a vida, mas nem sempre esse é o caso. Se fosse, o divórcio seria impossível, mas o texto bíblico trata o divórcio como uma realidade. E aqui eu quero antecipar que é importante fazer dois exercícios quando a gente lida com o texto e o texto dentro da vida das pessoas que servem a Deus na comunidade da fé. Primeiro, é o que a gente chama de perspectiva normativa. O que é que Deus define como sua vontade e que precisa estabelecer-se como referência. Isso é importante por quê? Porque quando a gente começa a ser excessivamente contextualizado, a gente perde a referência e começa, como alguns dos estudiosos têm que escrever um quinto evangelho, o evangelho segundo as minhas preferências. Os irmãos sabem que o Ministério da Saúde Espiritual adverte, isso pode fazer mal à sua vida. Agora, a segunda questão é entender a situação onde essa palavra é dada, que é o que eu posso chamar de perspectiva terapêutica. O que a gente faz com um atleta que está bem e que tem condições de correr? Que tipo de proposta podemos dar a ele em termos de ter a melhor conduta de saúde? E o que a gente faz com uma pessoa que foi atropelada e passaram 2 caminhões por cima dele? Que tipo de exigência, que tipo de proposta, como é que a gente trabalha teologicamente, contextualmente, pedagogicamente? Se nós não unirmos as referências, a gente provavelmente vai perder o caminho, e há pessoas extremamente literalistas que perdem essa sensibilidade, e há pessoas excessivamente contextualistas que perdem a dimensão do texto. É necessário andar com equilíbrio. O casamento implica num contrato legal entre as partes, é uma aliança, e é importante entender que as mulheres não eram, de modo geral, tratadas de modo igual aos homens no Antigo Testamento. Tanto é que Jesus vai escandalizar muitos dos seus oponentes, especialmente pela sua maneira de tratar as mulheres, que é bem diferente dos fariseus. E o cristianismo vai crescer muito entre mulheres exatamente em função desse enfoque diferente. Alguns outros detalhes valiosos. A palavra que a gente vê traduzida, tanto no Novo como no Antigo Testamento, tem origem no verbo hebraico tabak, que significa, na verdade, a gente traduz por unir, porque não tem como traduzir de uma maneira mais bonita, mas literalmente no hebraico é grudar, é colar, significa apegar-se, sugerindo que toda e qualquer separação sempre será traumática e difícil e dolorida. A gente já falou que a palavra jogadora não implica inferioridade, a ideia de complementação, e uma só carne envolve uma totalidade de envolvimento pessoal e não apenas um aspecto. Entendendo isso, vamos pensar nos evangelhos, especificamente nos sinóticos, como é que a gente tem condições de ler o texto com responsabilidade e pertinência. Primeiro, o divórcio era comum e fácil. Importante perceber isso, a lei romana abria isso com muita facilidade. O contexto judaico da época também permitia isso, portanto, esse é o contexto em que as coisas estão acontecendo. Jesus vai colocar o homem e a mulher em pé de igualdade, porque entre os judeus nenhuma mulher podia divorciar-se de seu marido. Jesus agora está prestando atenção ao fato de que, através de uma maneira diferente de lidar com a lei, aliás, é importante ver quando Jesus disse isso que foi visto aos antigos, nem sempre é uma referência ao Antigo Testamento, mas muitas vezes é uma referência à tradição, de mudar o enfoque da lei, e ele retorna a uma compreensão devida. Não há problema com a lei, há o problema de como interpretá-la e como lidar com ela. Então, nós vamos ver que os textos de Mateus 5, Lucas 16 vão anunciar o que é chamado de ética do reino, que vai questionar esse literalismo farisaico, que na prática, segundo Jesus, é um fugir do desejo de Deus, é um cumprimento
meramente literal, que não chega ao ponto onde Deus deseja. Por isso, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais vocês entrarão no reino do céu, mostrando que o que tem a nova aliança, a lei no seu coração, tem que mostrar graça e justiça na vida superior àquele tipo de ética e procedimento que vai acontecer especificamente no divórcio, nessas questões. Então Jesus vai focalizar qual que é o espírito da lei e esse ideal cristão que surge. É importante entender que a poligamia ainda era tolerada por alguns judeus, ainda que não todos, porque o AT nunca a condenou. O pecado no divórcio está relacionado principalmente com quem quebra os votos do casamento. Existe voto, existe um compromisso entre os dois, e quem quebra é o responsável, conforme se pode observar. A certidão de divórcio dada pelo marido trazia uma frase, segundo muitos estudiosos, que permitia à mulher um novo casamento. Talvez uma coisa que a gente deve entender, e que é um pouco difícil, a tradição ocidental, por outras influências, sempre pensou, imaginou facilmente em pessoas que não vivem casadas. No contexto judaico isso é muito difícil. O judaísmo tem uma histórica rejeição da pessoa viver como solteira. Há uma frase famosa no Talmud que diz: o celibatário não é um homem. Por isso é muito possível, no contexto, que ao ser despedida, a ideia que a pessoa casaria outra vez. Havia uma discussão entre os rabinos sobre o divórcio. Isso é conhecido, a questão envolvia a disputa entre Hillel e Shammai. A ideia da escola de Hillel é que foi uma mudança de Deuteronômio 24, que aceitava que o divórcio fosse razoável por qualquer motivo. Isso quer dizer, em vez de ser por alguma coisa indecente, ruim, a ideia era fazer uma mudança e dizendo que qualquer motivo. Então a ideia é que se a mulher falasse alto, queimasse a comida, era suficiente para acontecer o divórcio, né? Era um negócio complicado. Isso é apenas uma citação. A pessoa pega só essa frase: não, o pastor falou lá, né, tal, não é nada disso. A ideia da escola de Shammai é que somente algo indecente deveria ser motivo do divórcio. Jesus vai mostrar que ele está mais interessado no casamento que no divórcio, que é o problema. Em vez de ter uma perspectiva positiva, as pessoas às vezes começam a discutir os elementos que estão fora da proposta fundamental. A postura que o casamento é monogâmico, e Jesus enfatiza isso, valoriza isso e diz que ele deve durar por toda a vida. Os fariseus que conversam com Jesus mudam uma coisa, diz que Moisés mandou, Moisés não mandou, Jesus corrige, diz que ele permitiu, por isso a gente deixou a palavra devidamente destacada. E a dureza do coração tem esse sentido de obstinação, o pecado humano que leva alguém a quebrar os votos do casamento, conforme aí nós podemos ver no texto. Jesus então vai corrigir a teologia farisaica, afirmando que a maneira melhor, adequada de pensar sobre o assunto é o princípio e não Moisés, que já estava gerenciando uma situação com desdobramentos posteriores. Aqui nós vamos ver o ideal cristão de restauração de todas as coisas, conforme o princípio, vivendo segundo a vontade de Deus. Como os judeus aceitavam poligamia, especialmente no caso da escola de Hillel, o homem só adulterava, é importante ver isso, se ele tomasse a mulher de outro homem. Então há, por exemplo, grupos até religiosos dentro do ambiente judaico que não veem muitas vezes problema no envolvimento de alguém com uma pessoa que esteja em prostituição, porque o problema é envolver-se com alguém que é casado. É importante observar essa situação, que é diferente da perspectiva neotestamentária. Jesus, quando vai falar, e aqui é importante entender isso, porque nós, às vezes influenciados pelo sujeito de pensar muito no Ocidente, imaginamos que cada texto da Bíblia, perdoa-me a expressão, uma deontologia kantiana, um imperativo categórico, uma espécie de ordem que tem a finalidade apenas de delimitar o comportamento das pessoas. Mas o que está em vista aqui é uma atitude perversa, malvada e covarde que se instaurou no meio religioso corrupto da época, em que as pessoas usavam a lei de Deus para abrir mão da sua responsabilidade no meio do lar. Então Jesus, quando começa a falar, antes de necessariamente querer legislar de maneira abstrata, ele está
tentando lidar com o caso da mulher, que nesse caso é injustamente despedida. Ele está afirmando que um divórcio não válido implica em adultério. Jesus quer proteger essa mulher desamparada. Há discussão, há algumas pessoas que pensam um pouco diferente, mas no contexto evangélico mundial predomina, e eu acho que todas as evidências, não dá para discutir aqui, favorecem isso, a ideia de que Jesus admite algum tipo de divórcio ou de anulação de casamento, pelo menos por causa da chamada cláusula de exceção, que aparece em Mateus 19, que é a não ser por causa de porneia. A palavra porneia, nas traduções mais tradicionais, tem sido traduzida por prostituição